cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agradecida, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá, visto que eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice, aquele a quem dizem ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, portanto que aconteça comigo, conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Amém. Que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Preste atenção em mim aqui, por favor, alguns minutinhos só da sua atenção. Deixa eu só te contextualizar. Tá dando ainda um pouquinho de microfonia aqui em cima para mim. Deixa eu te contextualizar aqui sobre o acontecido. Bom, Maria, ela está com a data de casamento marcada. Ela vai se casar com José. E, bom, ela ainda não se casou, portanto, eles ainda não se conhecem, se é que você me entende. E um anjo chega para ela. O anjo Gabriel, que é um mensageiro de Deus. O Gabriel, inclusive, ele é usado por Deus em outros eventos, é o mensageiro de Deus. Ele chega para Maria e diz para ela: olha, você vai ficar grávida, e a criança que vai nascer do seu ventre será o Salvador da humanidade. E, claro, a Maria, ela para um pouco para pensar, faz as contas e entende que aquilo que o anjo está propondo é impossível de acontecer, uma vez que ela ainda não se casou e, portanto, ela e o seu marido ainda não se conhecem. Se é que você me entende. E o anjo então diz para ela o que vai acontecer. Ele fala: não, fica tranquila, eu sei. Inclusive, é por isso que você está sendo escolhida. Uma das razões pelas quais você está sendo escolhida é essa. Você será cheia do Espírito Santo, e aquele que vai nascer de você será o Salvador do mundo. E a resposta da Maria para o anjo foi: beleza. Quer dizer, não foi beleza. A resposta da Maria para o anjo foi: aqui está a tua serva. Aqui está a serva do Senhor, que seja feita conforme a vontade de Deus, que aconteça da maneira como Deus quer que aconteça. Ela se dispõe, ela se apresenta. E eu quero refletir sobre isso hoje com você. Esse encontro, o último encontro, a gente fecha essa série com essa reflexão. E é engraçado porque nós fechamos uma série de reflexões sobre encontros com Jesus, falando do nascimento de Jesus. Essa é uma sugestão do Timothy Keller, o Tim Keller, que escreveu esse livro, Encontros com Jesus. E a sugestão que ele faz e a provocação é exatamente essa. Nós encerramos a série falando da origem, do começo. Porque tudo para nós incide em como essas coisas começam.
na origem, na intenção, na razão. É por isso, inclusive, que nós não julgamos ninguém. Sabe por que nós não julgamos ninguém? Porque nós não sabemos qual é a intenção desse alguém. Porque tem muita gente fazendo coisas boas com intenções ruins. E tem muita gente, muitas vezes, tropeçando, mas com boas intenções. Ou seja, a origem daquilo é nobre. E, de repente, a execução não é, mas a origem é nobre. Começou daquele jeito, quer fazer daquele jeito. É mais ou menos a ideia do Paulo dizendo: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, às vezes você vê alguém fazendo bem e fala: nossa, olha, ali está um grande homem de Deus. Ali está uma grande mulher de Deus. E, de repente, o desejo daquele cara é só lucrar em cima disso. É só ganhar status em cima disso. É só se aparecer ou mostrar qualquer coisa. E de repente você vê alguém que está ali, vai, não vai, é ou não é, sobe, não sobe, vai e não engrena. E de repente o coração daquela pessoa está alinhado com Deus. E no final de tudo é só uma pessoa fraca, frágil. Então, o conselho do livro que nós estamos refletindo, Encontros com Jesus, é: o último encontro nós voltamos para a origem. E nós voltamos para a origem para poder responder a uma pergunta, e é a pergunta que nós temos que responder. E a pergunta é a seguinte: Deus pode me usar? Deus pode usar a minha vida? Deus pode usar a minha realidade? Deus pode me usar em qualquer momento, sob qualquer circunstância? Será que Deus pode me usar? E a minha reflexão com você hoje sobre isso é o seguinte: talvez a pergunta correta não seja nem essa. Se Deus pode me usar ou não. Talvez a pergunta correta seja se eu estou disposto a me submeter ao que Deus quer fazer através de mim. Se eu estou disposto a entregar a minha vida em submissão à vontade de Deus para o que Deus quer fazer através da minha vida. Porque existe um equívoco da gente, porque nós pensamos às vezes: bom, Deus vai me usar, então Deus vai me usar naquilo que eu quero que Ele me use. Deus vai me usar do jeito que eu quero que Ele me use. Deus vai me usar com destaque, protagonismo. Deus vai me usar de um jeito extraordinário. E não, nem sempre. Então eu queria que você notasse um detalhe aqui. O anjo chega para Maria e diz para ela o seguinte: existe um plano. Você quer fazer parte dele? Deus não chega para Maria, o anjo não chega para Maria falando assim: Maria, e aí? O que está no seu coração? O que você está querendo? Vamos montar uma coisa aqui a 4 mãos. Diz aí para mim o que é que você quer. O que você se sente bem fazendo? O que te dá alegria? Ô Maria, o que te dá alegria? Deus usou a sua vida agora, viu? Aí, tá vendo? Ô Maria, o que você quer? Qual que é, assim, a atividade que ressalta o seu talento, que uma vez você fazendo isso, vai te trazer protagonismo, vai te colocar numa condição elevada? O que é, Maria? Não, o anjo chegou para ela e disse assim: existe um plano de Deus, quer fazer parte dele? Porque quando nós nos dispomos para sermos usados por Deus, nós estamos nos dispondo a uma submissão absoluta à vontade de Deus. Eu não estou entrando em conjunto com Deus para juntos montarmos um plano que corresponde ao que eu desejo fazer. Eu estou me submetendo a um plano que é eterno e que é de Deus. A missão é de Deus, a obra é de Deus, não é nossa. Amém?
A obra é de Deus, ela não é nossa, nunca foi, nunca será. Nós nos submetemos. Então a pergunta correta talvez não seja, será que Deus pode me usar? A pergunta correta seja, será que você está disponível para se submeter à vontade de Deus, ainda que isso lhe ofereça riscos e danos à sua reputação? Olha o que Deus está propondo para ela. Deus está falando assim, ó, você é uma garota que vive em uma sociedade patriarcal. Mulheres só têm uma utilidade: gerar filhos para o seu marido. A mulher que não é mais virgem não tem mais valor. E eu estou propondo para você uma gravidez antes do seu casamento que vai colocar a sua reputação inteirinha em risco. Você topa? O que eu estou propondo para você é algo que vai te colocar em risco. Você topa? Eu me lembro da minha juventude. Olha, é estranho falar isso, né? Mas eu já vou quarentar. Sangue de Jesus tem poder. Mas eu me lembro da minha juventude no seminário. Um dos meus professores, professor Adalberto Queida, eu lembro como se fosse hoje, ele repetia isso direto, ele usava essa seguinte frase: se o seu chamado não lhe oferece risco, talvez você não esteja cumprindo o seu chamado. Ele falava isso o tempo inteiro, ele falava isso o tempo todo. Se o seu chamado não lhe oferece risco, talvez você não esteja cumprindo o seu chamado. Olha o risco que é oferecido para Maria aqui. Ô Maria, a partir disso, a sua reputação já era. Você topa? A partir disso, você vai virar conversa nos grupos de família. Você topa? Você vai virar discussão nos grupos de WhatsApp da família. Você viu a Maria? Nossa, eu sempre soube. Nunca me enganou com aquela carinha de santinha. Você topa, Maria? Você topa entrar nessa? Você topa arriscar tudo em favor do que eu estou lhe propondo? Então, meu irmão, minha irmã, como que eu posso dizer isso para você da melhor forma possível? Eu vou tomar um gole de café para me inspirar. Quem fez o café hoje está de parabéns, viu? É gostoso. Nós estamos confundindo obra de Deus e vocação com planos e ambições pessoais. Nós estamos confundindo querer de Deus com bênção de Deus. Nós estamos confundindo vontade de Deus com vida plena e vida próspera. Nós estamos confundindo ministério com atividades que eu amo fazer e, portanto, faço. E isso, não discernido, pode oferecer um risco muito grande para nós. A provocação que eu quero trazer para você hoje, nesse nosso último encontro da série, a provocação que eu quero trazer para você hoje é exatamente: você está disposto a se submeter a um plano que não é seu? A um plano que atrapalha a sua vida?
Você está disposto a se submeter a um plano que atrapalha a sua vida? Vocês sabem que eu trabalho com tecnologia, né? Eu não sou pastor em tempo integral. Eu trabalho de segunda a sexta-feira, às vezes de sábado. Normalmente das 8, 9 da manhã até 7, 8 horas da noite. Assim como você, cansativo, exaustivo. E alguns anos atrás, isso já aconteceu mais de uma vez, mas o que me vem à memória agora é essa. Alguns anos atrás eu recebi uma proposta de emprego assim muito legal, muito divertido. Eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar na Inglaterra. Compartilhei com a minha esposa, falei, cara, que legal. Vou ganhar em libras. Falei, ô, Jesus é bom demais, só. Estava fazendo as contas ali. Que cabeça de brasileiro, assim, tudo a gente converte, né? Vai convertendo. E brasileiro crente ainda só pensa em converter. Então, eu converti libra para real. Falei, rapaz, olha, o trem vai ficar bom aqui, hein? Casa. Tudo incluso. Pacotão ali, tudo incluso. E aí, Carlinha? Eu acho que agora é a hora. Agora Deus olhou para a gente e falou, eis que honro o meu filho. Falei, oh, glória a Jesus. Aí ela fez uma pergunta para mim. Que acabou com os meus sonhos, viu? Vou te avisar. Ela fez uma pergunta para mim. Ela falou assim, e a igreja? Eu falei, rapaz, por um segundo eu esqueci. Por um segundo, assim, eu falei, nossa, agora... Um segundinho só, assim, passou pela minha cabeça a possibilidade. E a igreja? Eu falei, puxa, é verdade, né? Você tem razão. Tem razão. E a carta proposta na minha mão. Eu olhando, eu salvei, inclusive, no meu WhatsApp. Para guardar de recordação, né? Sabe aquele grupo que é com você mesmo? Sabe? Todo mundo tem um desse, né? Então eu salvei no grupo comigo mesmo. Só para de vez em quando eu abro, nostalgia mesmo, abro e falei, rapaz, olha. Um dia eu recebi uma oportunidade aqui. Você está disposto a se submeter a uma vontade que atrapalha os seus planos? Porque caso contrário, gente, hoje a gente está numa manhã de ceia aqui, é para refletir mesmo. É o último encontro desse projeto, dessa série. O risco que a gente corre é de ser um cristão nominal. E o cristão nominal é aquele que faz o que quer, como quer, quando quer. E a vontade de Deus não importa a mínima. Ele só precisa de Deus para poder abençoar o caminho que ele já escolheu para ele mesmo. No final de tudo, ele só precisa de um amigo poderoso para poder dar conta do que ele deseja. Mas ele mesmo não tem condição nenhuma de abrir mão do que quer em favor do que Deus planejou. Aí chega o anjo para Maria e fala assim, e aí? Vamos ou não vamos? O filho não vai ser seu, não. Vamos ou não vamos? Ele tem também um destino traçado. E aí, vamos ou não vamos? É engraçado, esses dias eu estava conversando com a moça, ela é católica, né? Aí ela estava conversando, desabafando lá um pouquinho, falou, não, mas eu pedi para Maria, que ela está ali do lado de Deus e tal, então eu pedi para ela, porque daí ela pede para Deus,
eu pedi para ela interceder por mim, em favor dos meus filhos, porque está acontecendo isso, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí eu, assim, sabe quando você está na euforia, assim, fala sem pensar? Eu falei, ô minha irmã, você pediu para a pessoa errada, hein? Eu falei, oxe, por quê? Eu falei, se Maria não salvou o filho dela, vai salvar o seu? Você está pedindo para a pessoa errada. Por quê? Porque ela estava dentro de um plano. Imagina o coração daquela mulher olhando e vendo o seu filho de 33 anos sendo crucificado. Imagina, você que tem filho, imagina aí essa cena. Imagina a cena, imagina o jeito. Imagina você criando ali a sua criança, dando para ela a melhor escola, a melhor comidinha, as melhores roupinhas, tudo bonitinho, sabendo que com 33 anos ele vai ser crucificado e morto em favor de um monte de gente ingrata. E aí? Topa ou não topa? Ela topou. E aí hoje você tem um monte de gente pedindo para ela fazer o que ela mesma não fez por ela mesma. O povo pedindo para Maria salvar os seus filhos e ela entregou dela em favor do propósito. E abra um parênteses aqui, por favor, para dizer para você, papai e mamãe. É só um parênteses rapidinho, porque você já tomou uma lambada aqui da Tayla, né? Eu abro um parênteses para você. O seu filho não é seu filho. Antes de ser seu filho, ele é filho de Deus. É alguém que Deus confiou a você para que você ensine para ele o caminho que Deus quer que ele trace. Deus confiou para você o filho dele. Para que você cuide do filho dele e ensine para o filho dele o caminho que ele tem para o filho dele. E atrapalhe o mínimo possível. A nossa vocação como pais é ensinar para os nossos filhos o caminho que Deus quer que eles caminhem. E não imprimir para os nossos filhos o caminho que nós queremos que eles caminhem. Fecha parênteses. E aí, Maria, você topa? E a resposta dela foi: eis aqui a serva do Senhor. Que seja feita conforme a tua vontade. Eis aqui a serva do Senhor. Você topa uma jornada de risco reputacional? Você topa uma jornada que coloca você no centro do alvo? Vocação. Isso é vocação. Vocação é a submissão absoluta ao plano de Deus. Ainda que o plano de Deus atrapalhe a nossa vida. Ainda que o plano de Deus seja contrário ao que você deseja, ao que você sempre quis. Vocação é a submissão absoluta à vontade de Deus. Absoluta ao querer de Deus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos,
Nós estamos, na verdade, né, estruturando aqui esse trabalho, essa igreja. E a grande ênfase que nós damos aqui está sempre voltado a isso, está sempre voltado a uma igreja relevante, que se importa uns com os outros, que se encontra uns com os outros, que ama uns aos outros. Igreja não é um lugar para você frequentar. Igreja é alguém que você se torna. Nós nos tornamos igreja. Aqui não é a igreja, aqui é o prédio onde a igreja se reúne. Entende? Porque o sol está muito forte lá fora, e se a gente estivesse na praça, não tivesse um teto na nossa cabeça, eu mesmo não aguentaria. Olha a minha situação aqui já. Com teto na cabeça, o ar-condicionado apontado para mim, olha a minha situação. Imagina se estivesse lá fora. Então, o prédio não é a igreja. A igreja se reúne no prédio. É o que nós estamos refletindo constantemente há um ano. E para ser mais preciso, há quase 4 meses que nós estamos aqui neste prédio. Um ano de discussão, 4 meses aqui nesse prédio, estamos refletindo de várias maneiras a mesma coisa. Como podemos ser igreja de Jesus verdadeiramente? Estamos refletindo a mesma coisa. Jesus não é um poder superior que me ajuda a alcançar os meus objetivos. Jesus tem vontade própria. Ele não é conduzido pela tua. Temos refletido aqui constantemente. Oração não move as mãos de Deus. Porque eu sei que é um ditado que a gente aprende na infância. A oração move as mãos de Deus. Move coisa nenhuma. E nem é para isso a oração. A oração é para mover as suas mãos e não as mãos de Deus. Porque Deus está totalmente consciente do seu propósito. Quem não está consciente muitas vezes sou eu. Então a oração é para que Deus mova as minhas mãos e não para que eu mova as mãos de Deus. Temos refletido sobre isso constantemente. E está chegando a hora da gente poder assumir essa postura verdadeiramente. E nós queremos muito fazer isso a partir de janeiro de 2026. Sabe, a gente vai aproveitar aquele negócio da virada do ano? Sabe como que é? Eu já sei que você fez plano de ir para academia. 2026 vai ser o ano fitness. Vai nada, 25 não foi? Vou ler a Bíblia inteira. Você sabe que vai parar em Gênesis 12, né? Você sabe já, né? Então tá bom. Então a gente está aproveitando esse impulsionamento da mudança de ano para poder também virar definitivamente uma chavinha da nossa consciência. E a chavinha da nossa consciência que nós queremos virar é a igreja, o momento que nós temos aqui de comunhão, é um momento de edificação mútua, onde nós edificamos uns aos outros. Você canta aqui uma música que vai te edificar. Então tem gente aqui entregando para você tudo que eles têm. A gente reflete uma palavra aqui. Tem gente sempre também se entregando tudo que tem para dividir com a gente. Terminou aqui, a gente se reúne, vai tomar café, conversa, um ministrando o outro, entregando para o outro tudo que tem. Então aqui é um momento de concentração para sermos mutuamente ministrados. Para que quando aqui termine, aí começa de verdade a nossa jornada ministerial. Uma coisa é servir na igreja, outra coisa é servir no mundo. Começa a nossa jornada. Começa de fato a nossa peregrinação. Começa de fato a nossa ideia de eis-nos aqui, Senhor. Eis aqui o servo do Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Começa de fato a nossa peregrinação. O nosso envolvimento, e nós queremos definitivamente virar essa chavinha para 2026. E nós vamos começar a fazer isso a partir de sábado.
Sábado agora, dia 13 de dezembro. Sábado, dia 13 de dezembro, eu quero levar vocês para uma instituição. Eu falei um pouquinho sobre isso no domingo passado, hoje eu trago informações específicas agora. Mas no sábado que vem, dia 13 de dezembro, eu quero levar vocês, então se programem, por favor, eu quero levar vocês para o Instituto Missão Urbana, que é um instituto cristão aqui na cidade de Osasco, que cuida de crianças que vivem em estado de vulnerabilidade. São 180 crianças e, portanto, 180 famílias que estão por detrás daquelas crianças, que precisam da gente, que precisam do exercício da nossa fé. E nós queremos nos relacionar com eles, nós queremos estar com elas, com todas elas, ouvir, cuidar, oferecer, estar com a família, amparar, sermos de fato um sinal do reino de Deus para essas pessoas. É dizer, eis-nos aqui, Senhor. A igreja para mim é mais do que um culto no domingo. A igreja para mim é mais do que uma celebração dominical. A igreja para mim é aquilo que significa a minha vida e me faz ir em frente, avançar, caminhar. E eu quero propor esse desafio para você. E é engraçado como essas coisas casam direitinho. O nosso último encontro. O livro que nós estamos seguindo, Encontros com Jesus, vai sugerir uma reflexão missional. O último encontro que o livro sugere é o encontro que faz de você alguém que vai gestar Jesus para o mundo. Maria está gestando Jesus, não para si mesma. Ela está gestando Jesus para o mundo, para dividir com o mundo, para salvar ao mundo. E é exatamente o que eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a servir ao mundo, a gestar Jesus para o mundo, a levar o evangelho para o mundo, a ministrar os corações do mundo todo. Eu quero convidar você para assumirmos uma posição de relevância dentro da nossa cidade, como alguém que cuida de verdade, como uma igreja que traduz o evangelho de Jesus e o amor de Deus encarnado para as pessoas. Não como uma instituição cultica dominical, que acha que a vontade de Deus se resume ao que a gente faz aqui no domingo, que é extremamente importante, mas não se resume a isso. Tem muita coisa incrível para nós vivermos com Deus. Tem muita coisa impressionante que nós vamos viver com Deus, que vai nos fazer rir, que vai nos fazer chorar, que vai nos dar alegria, que vai nos levar a profundas tristezas, tudo, é um misto de todas as coisas. E é engraçado como a vocação faz isso com a gente, né? Tem dia que no mesmo dia eu tenho vontade de rir, de chorar, estou feliz, estou triste, estou angustiado, estou extremamente alegre, e aí você recebe um telefonema, o pastor, nasceu uma criança aqui, tal, maravilha, aí passa 5 minutos, alguém, pastor, morreu um fulano aqui e tal, vamos para a maternidade celebrar a vida, e depois vamos para o cemitério. Vamos fazer o quê? É isso, você fica feliz e triste, picos e vales.
O meu desafio para você é se você está disposto a gestar Jesus para o mundo. Abrir mão das coisas que você deseja em favor de um plano maior do que o seu. O anjo chegou para Maria com um plano pronto. Maria, existe um plano, você quer fazer parte? E eu quero fazer a mesma pergunta para você hoje. Existe um plano de Deus para o mundo. Deus está em missão. Você quer fazer parte? Você quer fazer parte da missão de Deus no mundo? Você quer fazer parte do que Deus está fazendo? Do que Deus está fazendo em nós? Do que Deus está fazendo através de nós? Você quer fazer parte disso? Glória a Deus. Bom, se você quer fazer parte disso, então nós vamos ter uma boa, longa e desafiadora jornada pela frente. E o nosso grande desafio nessa jornada é gestar Jesus para o mundo e exercer a nossa vocação daquela portinha ali para fora. Abraçando, cuidando, amando, exortando, direcionando, discipulando, visitando, ligando. E aí? Tá afim? Devia ter botado o Gabriel aqui para fazer essa pergunta, né? O anjo Gabriel. A Bia que o diga, né, Bia? Amém, gente? Glória a Deus. Bom, hoje é um dia de ceia e eu queria que você refletisse sobre isso o tempo todo enquanto nós vamos ceiar. Já perdi uns 4 quilos aqui, tá vendo? O pessoal fica, academia, que academia, que? Olha aí. A cardio já tá paga já. Aí, Vagnão. Wagner perdeu ontem para mim, a gente apostou uma corrida. O menino tá com 20 anos, perdeu pro tiozinho aqui. Perdeu pro tiozinho. Depois ficou a noite inteira pedindo a revanche para mim. Falei, ué, só aguento um, meu irmão. Mais ou menos ainda, né? Mais ou menos. Gente, nós vamos cear aqui. E eu, nesse momento aqui de ceia, eu gostaria muito que nós nos ministrássemos mutuamente. Que o Espírito do Senhor que encheu Maria para que ela gestasse Jesus, que esse mesmo Espírito encha a nossa vida para nós ministrarmos uns aos outros, para nós levarmos Jesus uns aos outros, para nós perdermos o receio, o medo, a vergonha de compartilhar Jesus uns com os outros, de compartilhar aquilo que Jesus tem feito em você e através de você. A vergonha de compartilhar aquilo que Jesus tem colocado nas suas mãos. Ah, pastor, é que eu sou tímido. Inclusive tem um texto. Rapaz, que é triste esse negócio.
Mais ou menos assim, ó. Os tímidos, lembra dele? Os tímidos. Mas sabe o que é isso, timidez? Timidez não é vergonha de falar em público. Porque vergonha de falar em público eu tenho o tempo inteiro. Timidez é a incapacidade de compartilhar com o outro aquilo que alcançou você, de alguma forma. E você sabe que o tímido se assemelha ao soberbo. Eles estão na mesma camada. A diferença é que o soberbo fala até sobre o que não sabe, e o tímido não fala até sobre o que sabe. Mas eles estão na mesma camada. O tímido tem medo de errar e por isso tem medo de falar. Ele tem medo de compartilhar porque ele tem receio de ser mal interpretado, de ser mal visto, de ser malquisto, de não conseguir explicar o que ele quer explicar, e tudo isso, e tudo isso, e tudo isso. E claro, como consequência, ele tem dificuldade de cumprir a sua vocação. Junto com isso, eu quero convidar você a dar um chute nessa timidez. E está falando aqui para você um cara que durante todo o ensino médio na escola eu não fiz um amigo. Porque eu não tinha condições de conversar com ninguém. Eu era aquele cara que ficava assim só. Acho que o pessoal saiu do ensino médio sem ter ouvido minha voz. Aliás, até para responder a chamada na escola era: professora Rodrigo. Então dá para melhorar esse trem aí. Dá para melhorar. Não sou um exemplo hoje o exemplo é o Z, né? De cara de pau. Mas dá para melhorar. E nós vamos fazer isso juntos. Amém?